E aí, meus consagrados, tudo na paz? Se você está vendo esse vídeo é porque você já sabe o que é um mangá de cultivo, não é mesmo? Mas como deve ter algumas pessoas assistindo esse vídeo que não têm a mínima ideia do que significa isso, eu vou explicar aqui de forma bem rápida o que é um mangá de cultivo. De forma resumida, um mangá de cultivo ou de cultivação, você chama do jeito que você achar melhor, é nada mais nada menos do que um mangá de artes marciais, só que com algumas coisas diferentes. As pessoas que habitam o mundo desses mangás de cultivo, elas treinam artes marciais para ficarem mais fortes, só que também fazem outra coisa que é cultivar. E cultivar nada mais é do que você absorver a energia da natureza e ficar mais forte por causa disso. Esse tipo de coisa é muito comum na filosofia da China. Por isso, resumidamente, um mangá de cultivo é um mangá de artes marciais que também tem cultivação e também tem muita coisa da filosofia oriental. Se você ainda não entendeu, lê pelo menos um desses mangás que eu vou mostrar nesse vídeo que você vai entender como que funciona um mangá de cultivação. Você vai ver como que é muito bom esse tipo de mangá. Enfim, voltando aqui para nossa lista, tem gente que pensa que todo mangá de cultivação é feito na China, mas não, muito pelo contrário. Tem mangá de cultivo que é feito, por exemplo, na Coreia do Sul. E é desses mangás aí que eu vou mostrar nesse vídeo. Hoje você vai conhecer uma lista com 7 mangás de cultivo coreanos, feitos na Coreia do Sul, e que todo mundo precisa ler um dia. Então é isso aí, sem mais delongas, bora lá! Volcanic Age é um mangá que vai contar a história de um cara chamado Ju Seo, um jovem que, quando ele era criança, aconteceu uma guerra e ele perdeu todo mundo que conhecia e quase morreu também. Aí, por causa desse trauma, ele passou a vida treinando tanto, mais tanto, que ele ficou extremamente overpower e muito apelão. Aí, depois de vários e vários anos treinando, ele ficou sendo um dos cultivadores mais fortes de onde ele vivia e até se tornou um ancião bem respeitado. Mas ele estava muito triste, porque já que ele dedicou a vida inteira estudando e também treinando para ficar mais forte, ele nunca teve tempo para conhecer as pessoas. Ele alcançou o objetivo dele, ficou forte, virou um ancião respeitado, mas do que isso adianta? Do que adianta você ser o mais forte se você não tem amigos e nem uma esposa, por exemplo? Ele estava muito triste por causa dessa vida solitária, até que ele acabou morrendo por algum motivo misterioso. Só que quando ele percebeu, ele não tinha morrido, ele tinha voltado ao passado quando ele ainda era uma criança. Aí agora que o protagonista teve essa chance de voltar no tempo e poder começar tudo de novo, ele vai usar os conhecimentos que ele adquiriu na vida passada para poder fazer alguma coisa contra essa guerra que vai acontecer algum dia no futuro e também para viver uma vida boa e conseguir uma esposa e vários amigos, né? Eu sei que essa sinopse parece ser bem clichê, porque é muito comum esse tipo de mangá de cultivo onde o protagonista apelão volta no tempo, mas Volcanic Age tem muita coisa diferenciada, por isso que vale a pena ler. Começando pelo protagonista que, mesmo sendo alguém que veio do futuro, ele não sabe de tudo o que vai acontecer, porque a mente humana ela tem limites e ninguém consegue lembrar de tudo que viveu na vida de forma bem detalhada. Por isso, mesmo ele vindo do futuro, ele não é uma pessoa que sabe de tudo bem detalhado igual a gente está acostumado a ver nesses mangás onde o protagonista volta no tempo. Continuando agora, eu vou falar de um mangá chamado Muki-Hyang Dark Lady. Esse que é um mangá de cultivo bem diferente de tudo que você já leu antes. O protagonista dessa obra ele se chama Muki-Hyang e ele é conhecido como um cultivador extremamente overpower e praticamente invencível. E além disso, além de ser conhecido por ser esse artista marcial mais forte do mundo, ele também é famoso por ser o mestre da escola de artes profanas. Até aí tudo bem, ele era respeitado e tudo mais, até que certo dia um exército de inimigos cercou o protagonista e o oponente usou uma técnica que fez o protagonista desaparecer da existência. Só que ele não morreu por causa disso, na realidade ele foi enviado para outro mundo que não existe cultivação e que ele é o único cultivador de lá. Sabe aqueles mundos medievais de magia bem comuns em animes de Isekai, onde existe dragão, elfo, cavaleiro, mago e esse tipo de coisa? Pois então, ele foi enviado para um mundo justamente assim. Agora imagina só como que seria um cultivador se ele fosse para um mundo de magia medieval igual dos animes. Pois então, essa que é a ideia desse mangá. O objetivo principal do protagonista vai ser recuperar a força invencível que ele tinha no mundo onde ele nasceu, para poder voltar para lá e conseguir se vingar do inimigo que fez ele ir para esse mundo. Eu quero dar um destaque especial para a arte desse mangá, olha só como que ele é muito bem desenhado. O artista que desenhou isso aqui manda muito bem. Agora eu vou falar de um mangá chamado Gozu, um mangá de cultivo que tem um protagonista muito apelão. Na história desse mangá, muitos anos no passado, existia um mestre cultivador das trevas que era tão forte, mas tão forte, que conseguiu dominar o mundo inteiro, mas que certo dia ele desapareceu do nada. Pelo menos essa é a história que todo mundo conhece. Porém, esse mestre das trevas, na realidade, ele foi traído
pelos próprios companheiros e quase não conseguiu escapar com vida. E esse mestre lendário, ele encontrou o protagonista e decidiu ensinar a ele tudo o que ele sabia. O protagonista a partir daí treinou por vários anos, ficou muito forte, muito apelão, aprendeu todas as técnicas secretas e finalmente chegou o grande dia de sair para o mundo e ir se vingar contra as pessoas que traíram o seu mestre no passado. Tudo ia de acordo com o planejado, só que ocorreu um problema. Todo mundo que traiu o mestre dele no passado acabou morrendo enquanto ele estava treinando. E agora, já que isso aconteceu, a vida do protagonista não tem mais sentido, porque ele treinou a vida inteira para conseguir se vingar e agora que ele finalmente tem a chance de se vingar, todo mundo que era para ele se vingar morreu. E a partir desse ponto aí que vai começar a história desse mangá. A gente vai acompanhar a vida do protagonista que, apesar de ser muito forte, ele é muito depressivo porque não tem nenhum objetivo de vida. Olhando assim, essa história parece ser bem pesada, mas só que essa obra não é assim. Ela tem muita comédia e eu até diria que além das cenas de ação, as cenas de comédia também são os pontos fortes desse mangá. Continuando a nossa lista, eu vou falar de um mangá chamado Legend of the Northern Blade, um mangá de cultivação que vai narrar a jornada de um protagonista que está em busca de vingança contra os inimigos que acabaram com a vida dele no passado. Na história desse mangá, o mundo vivia um período de trevas dominado pelo mal, até que certo dia surgiu uma seita de cultivadores conhecida como Seita Celestial do Norte, e essa seita pacificou o mundo inteiro e conseguiu trazer a paz novamente. Só que com o passar do tempo, vários cultivadores começaram a conspirar contra a Seita Celestial do Norte, e isso acabou causando uma batalha que levou à aniquilação inteira da seita inteira. Todo mundo pensou que a Seita Celestial do Norte tinha sido destruída, só que ninguém percebeu que uma única pessoa sobreviveu. E essa pessoa que sobreviveu, ela é nada mais nada menos que o nosso protagonista. Ele era uma pessoa normal e muito fraca que, por sorte, conseguiu sobreviver e encontrar as técnicas secretas do pai dele, que era o líder da Seita Celestial do Norte. E agora o objetivo de vida dele vai ser treinar essas técnicas lendárias da seita dele, que hoje não existe mais, e ir atrás de vingança contra quem destruiu a seita dele. Uma coisa interessante desse mangá, e que pra mim é o principal ponto positivo dele, é que nessa obra não tem frescura. O que manda aqui é a lei do mais forte. Se você for forte, você manda no céu e na terra, e não tem ninguém que pode te parar. Essa aqui é uma história de cultivador raiz, aqui não tem frescura. Se você gosta desse tipo de história mais séria e que também tem vingança, dá uma conferida que você com certeza vai gostar de ler esse mangá. Chronicles of the Heavenly Demon, ou em português Crônica do Demônio Celestial, é um mangá de cultivo que vai seguir a vida de um protagonista chamado Ryuki Wong-sung. A história desse mangá se passa em um mundo que tem duas grandes seitas de cultivação, a seita do Mestre da Lança e a seita do Demônio Celestial, e elas são inimigas mortais uma da outra. Desde criança, o protagonista nasceu e sempre viveu na seita do Mestre da Lança, e ele foi criado por um mestre muito bondoso que sempre pregava a harmonia. O mestre dele era um exemplo para todo mundo. Só que um dia, por pura inveja, vários cultivadores se juntaram e armaram uma conspiração para cima do protagonista e do mestre dele, e por causa disso, os dois foram mortos. Aí depois disso, quando o protagonista pensou que tudo estava acabado, ele reencarnou vários anos depois no corpo de uma criança lá na seita do Demônio Celestial, aquela seita que é inimiga da seita onde ele nasceu. E agora, já que ele tem essa nova chance, ele vai treinar as artes das trevas na seita que ele sempre pensou que era do mal, para um dia ter a força suficiente para ir atrás e se vingar de todo mundo que matou ele e o mestre dele na vida passada. Uma coisa muito comum nessas obras de cultivação é que é muito difícil de encontrar uma obra dessa que já esteja completa e que já foi finalizada. Mas essa aqui já está completa, ela já foi finalizada e todos os capítulos dela estão disponíveis na internet. Não o mangá ainda está em lançamento, só que a novel já está completa, então se você está procurando uma obra de cultivo que já tem final fechado, dá uma conferida nessa obra aqui. Marchen, The Embodiment of Tales é um mangá coreano de cultivação que é bem diferenciado, já que o sistema de cultivo aqui dele é bem único e eu nunca vi nada igual fora desse mangá aqui. A história desse mangá segue a vida de um jovem chamado Marchen, que quando criança ele estava à beira da morte até que uma mulher apareceu, salvou a vida dele e aceitou ele como discípulo. Tudo parecia uma relação normal de mestre e discípulo, só que não importava o quanto ela tentasse ensinar alguma coisa pro protagonista, não adiantava porque ele era pacífico demais e não era interessado por nada em aprender a lutar. Mas lembra que eu falei antes que esse mangá aqui tem um sistema
de cultivo bem diferenciado? Pois então, o protagonista aqui ele nasceu com uma habilidade secreta conhecida como personificação de contos, que nada mais é que uma técnica que faz ele aprender qualquer tipo de coisa que ele ler. Ou seja, ele não precisa treinar, porque se ele ler um livro ele consegue aprender qualquer coisa que está lá. E a história vai seguir a partir daí, enquanto o protagonista vai ficando mais forte com essa habilidade apelona que ele tem, e vai aprendendo também aos poucos que em um mundo cruel igual esse mundo de cultivação onde ele está, ele não pode continuar sendo alguém da paz. Se ele não lutar e aprender as artes marciais, ele vai acabar morrendo. 6 Words of Cultivation é um mangá coreano de cultivação que é bem novo. O mangá tem poucos capítulos ainda, mas a novel dele já está completa e no total tem 900 capítulos, ou seja, a história é bem grande e tem muita coisa pra você ler. Esse mangá ele tem como protagonista um cara chamado Yubi Sejun. Certo dia, quando ele ainda era um bebê, ele foi deixado numa cesta e abandonado na frente de um templo, e o ancião desse templo ele resolveu adotar o protagonista e cuidar dele enquanto ele crescia. Com isso, o tempo foi passando, o protagonista acabou crescendo e finalmente chegou o grande dia dele ser enviado para a cita de cultivação para finalmente se tornar um cultivador. Até aí tudo bem, só que quando ele chegou lá na seita, um imortal invisível apareceu para ele falando que era um antigo mestre da seita e que o protagonista parecia ser a reencarnação do antigo amigo dele. E graças a esse momento, a partir daí, o protagonista vai percebendo que a vida dele não é simples, já que ele tem o destino de um dia se tornar o herói que vai tirar o mundo do caos. Uma coisa interessante dessa obra é que a gente vai acompanhando o protagonista desde criança, quando ele ainda era bem pequeno, até ele ficar adulto. A gente vai acompanhando aos poucos o amadurecimento do protagonista. E é isso aí, pessoal. Se você gostou dessa recomendação de mangás coreanos de cultivação, deixa o like aí e também se inscreva no canal, porque toda semana vai ter vídeo novo de recomendação de mangá.